Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa Na Lente. Hoje vamos olhar para o problema da insuficiência renal. Diariamente cresce assustadoramente os casos de insuficiência renal no país. Só no Hospital Josina Machel, o conhecido Maria Pia, cerca de 3 a 5 pacientes dão entrada diariamente no banco de urgência com insuficiência renal crónica ou aguda. Segundo as Nações Unidas, esta doença já ocupa a 11ª posição das que mais matam no mundo por falta de hemodiálise e transplantes. Hoje e agora, saúde renal. No mundo, cerca de 850 milhões de pessoas vivem com problemas renais de várias causas, sendo atualmente a 11ª causa de mortalidade mundial. 7 milhões de mortes prematuras no mundo acontecem por falta de acesso à hemodiálise e ao transplante. Em Angola, 1.621 doentes fazem diálise, o que corresponde a um esforço financeiro do Executivo de 15 bilhões de kwanzas. 80% dos doentes renais no país são jovens dos 15 aos 40 anos. À semelhança do mundo, as causas da doença estão associadas aos pacientes com diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, obesidade e um histórico familiar. O país tem 11 unidades sanitárias públicas especializadas para o tratamento da insuficiência renal. A mais recente foi inaugurada na província da Huila no final de junho último. Anualmente, 12% do orçamento do Ministério da Saúde é gasto com hemodiálise. Benguela. Em Benguela, existem 2 centros de hemodiálise com 140 funcionários. Destes, 63 estão no Lubito e 77 em Benguela, entre médicos, enfermeiros, pessoal administrativo e auxiliares de limpeza. As 2 unidades tuteladas pelo Instituto Angolano do Rim, com o apoio do Ministério da Saúde, assistem em média mais de 130 pacientes com insuficiência renal, incluindo crianças dos 10 aos 14 anos. Recentemente, a ANGOP noticiou que os funcionários dos 2 centros estavam sem salários desde outubro do ano passado a março deste ano. Motivados sempre fomos. A prova é que, mesmo sem salário, sempre tivemos a trabalhar. Neste momento, graças a Deus, os salários estão no seu, em ordem, recebemos. Ainda assim, aqui o atendimento médico não para. Diariamente, são atendidos 24 pacientes em 3 turnos. Esta senhora veio de Cabinda para tratamento em Benguela. É a razão que eu estou a pedir apelo, que na província de Cabinda também para nos abrirem. Queremos hemodiálise. Nesse preciso momento, eu ia passear lá em Cabinda e assistir casamento de um sobrinho. Mas, devido à minha saúde, tinha que vir rápido. Não acabei saudade das minhas mães, meus cunhados. Se em Cabinda estivesse centro de hemodiálise, eu não viria agora. É a razão que eu estou a dar apelo ao governo provincial que ajuda, que abre mesmo o centro de hemodiálise na província de Cabinda. Porque sinto muito o meu esposo de vai e vem de avião. É dinheiro. Preocupado com a situação, o Executivo investiu na construção do centro de hemodiálise da província da Huila, para evitar deslocação de pacientes para Luanda e Benguela. Com 25 cadeiras para diálise, com capacidade de 75 atendimentos por dia, 3 sessões para cada paciente, o centro conta com corpo médico especializado e 16 enfermeiros criteriosamente selecionados e formados.
pela empresa gestora do projeto. Vamos, de facto, melhorar a qualidade de vida dos cerca de 120 pacientes que estão a fazer hemodiálise na província de Benguela e não só, temos alguns a fazer hemodiálise em Luanda, que em breve estarão de volta para a sua província, para junto da sua família e, de certa forma, vamos reduzir grandemente os custos. O projeto público-privado é de acesso gratuito e foi construído respeitando os padrões internacionais de tratamento de insuficiência renal. Um doente que não tem os seus rins a fazerem o trabalho de filtração normal, pode entrar numa destas cadeiras 3 vezes por semana, durante 4 horas, e nestas cadeiras existe um sistema de filtração, um sistema de filtro, que substitui exatamente a função de um rim normal. Para o doente, o serviço é completamente gratuito. E os custos são para o Ministério da Saúde e para o hospital. A empresa privada, gestora do centro, garante vigilância da qualidade da água, formação dos técnicos, assistência técnica às máquinas, o que garante uma qualidade do atendimento aos pacientes. Temos que esclarecer os nossos doentes, que eu sei que estão muito ansiosos em relação ao início da hemodiálise na Huila, que há um tempo entre a inauguração e o arranque do centro. Não por razões humanas, mas sim por razões técnicas. Porque temos que ter a certeza que a água que se usa neste centro de hemodiálise tem condições e qualidades adequadas para podermos arrancar as hemodiálises. Com a abertura deste centro de hemodiálise, Benguela deixa de receber 3 pacientes por dia evacuados da Huila. Nós temos que admitir que estamos a sobrecarregar Benguela neste momento. Nós mandamos por semana entre 3 a 4 doentes para fazer diálise em Benguela. Pelo menos nestes últimos 2 meses tem sido essa a média. E depois vamos começar a responder a essas necessidades sem sobrecarregar Benguela. Nem todos esses doentes são para fazer diálise crónica. Alguns são doentes agudos, que depois de algumas sessões de diálise poderão deixar de fazer diálise. O Executivo prevê a construção para breve de um centro com as mesmas características nas Lundas, para atender às necessidades da região leste do país. As condições sociais dos pacientes contribuem negativamente para a sua recuperação. Depois de ter sido aprovado em Conselho de Ministros e remetida à Assembleia Nacional, no dia 22 de junho, a Lei dos Transplantes foi aprovada com 161 votos a favor, nenhuma abstenção e um voto contra, do deputado Makuta Nkondo. Porque a lei está contra a minha cultura, a minha tradição. Eu sou guardião do templo da cultura bantu, por isso não tem outra alternativa senão votar contra. Para a Ministra da Saúde, o país deu um passo gigante no que toca à importância da aprovação da lei. Um transplante, o preço é variável, dependendo do tipo de transplante que se pretende e em que condições, que comorbilidades o paciente tem. Pode ir entre 50 mil a 200 mil dólares, mas um doente por ano custa muito mais do que isso. Nós, com os 1.621 doentes que por ano fazem hemodiálise, são 15 bilhões de kwanzas. Com a aprovação do documento, os hospitais públicos e privados serão autorizados por lei, pela primeira vez no país, a fazerem o transplante de órgãos humanos a pacientes com insuficiência renal, com outras doenças que precisem de transplante da medula óssea ou com problemas oculares que necessitem do transplante da córnea. A ministra diz que o país tem especialistas treinados para realizar transplantes. Nós temos especialistas, como disse, já treinados para transplante. Já temos alguns profissionais também com experiência em histocompatibilidade, por isso vamos ter um laboratório a nível nacional para testes de histocompatibilidade, primeiro para ver se há compatibilidade entre dador e receptor e, por outro lado, também para fazer o seguimento do doente
e avaliar, monitorar o doente para evitar a rejeição do órgão. No Mártires do Kifangondo foi construída a clínica de referência nacional no tratamento da insuficiência renal. Temos aqui uma sala de procedimentos. Esta sala de procedimentos é aqui que se faz a introdução de catetas aos doentes. Portanto, onde está armazenado todo o material utilizado para os procedimentos. Temos aqui o laboratório de eletromedicina, onde está a ser dada uma formação. É aqui que são reparadas, as máquinas são reparadas. Temos máquinas de substituição. Quando avaria uma máquina, ela é substituída por uma nova e entra no laboratório para efetuar a respectiva manutenção ou reparação. Temos todo o material e são os técnicos de eletromedicina que estão aqui a ter formação. O centro é uma parceria público-privada entre a empresa CAI e o Exército. Um investimento de cerca de 500 milhões de dólares. Equipada com máquinas de referência mundial, o centro comporta uma sala especial para os pacientes com hepatite B, sala para oficiais superiores, para civis e para patentes inferiores. É um investimento privado, tanto a construção como equipamento, todo o material, garante-se medicamentos, material gastável, a parte técnica, mas os recursos humanos são em si do Estado. Neste caso, pode ser o Ministério da Defesa ou o Ministério da Saúde. Tem uma duração de 5 anos, depois dos 5 anos a estrutura reverte para o Estado. Nesta altura, decorre a formação de profissionais que vão garantir a abertura da clínica do Exército no Mochico e em Cabinda. Foi o Hospital Militar Principal, a primeira unidade hospitalar em Angola a ter hemodiálise. O número de doentes foi crescendo, as infraestruturas que tinham ali no hospital ficaram cada vez deficitárias para poder atender o número, a demanda que tinha de doentes que é hemodiálise, porque inclusive para além de militares estamos a atender a polícia, estamos a atender civis, não somos discriminatórios a limitar-nos aos militares. O centro de Cabinda vai ser inaugurado possivelmente em agosto para aí. Nós já estamos a começar a formar os enfermeiros que depois vão trabalhar em Cabinda. Estão neste momento aqui na sala já militares. Vem um grupo de civis também que já são enfermeiros em Cabinda, vêm fazer que é a formação em hemodiálise. E é com esses enfermeiros que vão, em agosto, estarão já prontos o primeiro ciclo de formação, que são cerca de 1.500 horas, que depois vão manter o funcionamento do centro em Cabinda. Esta é a minha máquina, é a minha companheira. 3 vezes por semana eu estou aqui de manhã, às 5h30, 6 horas. Sou ligada 4 horas. Acabo de fazer o tratamento, descanso um bocadinho na sala de espera, depois vou para casa. É o que está a acontecer agora, né? Sim, agora já fiz o tratamento, estou na sala de espera à espera do meu esposo e vou para casa. Volta quando? Volto sexta-feira. Esta máquina tem todas as informações ao respeito do teu estado de saúde? Sim, tem, sabe de que ano sou, mês, metro, idade, a que horas eu cheguei, a que horas é que me ligam, tem tudo ali a falar de mim. Sofia da tensão alta é que me deu cabo do rim. Fazer hemodiálise não é fácil, né? Mais difícil é como sair de casa. Temos muitos problemas de táxi. Aqui estamos bem. Antes tínhamos que passar a noite lá, dormir o relento, dormir no chão, naquele chão do hospital militar, mas aqui não. Aqui 9 horas, 10 horas, encontras a tua máquina preparada para ti, entras normalmente. Já não é preciso dormir. Antes tive uma hipertensão crônica e da hipertensão afetou o rim. Detectaram o rim, comecei a fazer hemodiálise até hoje. Começou em que hospital? Hospital Militar. E na altura, há 7 anos. Comparado ao que está a fazer hoje? Uma pouca mudança.
porque lá passávamos noite lá para entrar dia seguinte. Era muita gente e eram poucas máquinas, mas aqui estamos melhor. É essencial para o funcionamento em condições da máquina, sobretudo que nós tenhamos um material. O material é específico, são as linhas de diálise e o dialisador. É um material que é todo ele descartável, é de uso único para cada paciente. E fundamental na diálise é que tenhamos uma água de qualidade para se fazer o tratamento, porque sem uma água de qualidade não se consegue fazer o tratamento. Neste momento, a qualidade que existe lá fora nós conseguimos ter no país, não só pela disponibilidade que temos a nível de material, assim como o treino que nós temos dos nossos enfermeiros. Porque na diálise é fundamental termos as duas coisas, termos o equipamento, termos as linhas e termos profissionais muito bem treinados para que a diálise corra em condições, corra bem. A implantação deste modelo pelo país permitirá o regresso de doentes de junta médica no exterior. No Hospital Maria Pia fomos conhecer os serviços do Centro de Hemodiálise, de gestão privada neste hospital público. Diariamente, 5 a 6 pacientes dão entrada no banco de urgência do Maria Pia, com diagnóstico de insuficiência renal crónica. No ano, isto dá um total de 2.160 pacientes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Temos problema do excesso de doentes. Atualmente estamos com 345 doentes. Houve uma altura que já tivemos 500 doentes e nós temos um contrato para 240 pacientes e hoje atendemos esse número de doentes. O contrato com o Estado contempla apenas o tratamento de 240 doentes. Nesta altura, já passam dos 320. Tendo excedentes, vocês têm aqui condições criadas para atender esses números de 500 e tal e que agora são 300 e pouco? Em princípio, temos sim, fizemos um esforço para atender esses doentes e tivemos que abrir mais um centro, uma sala, foi-nos cedido uma sala no Hospital do Prenda, onde atendemos também alguns doentes. Para vocês, como é que isso devia ser resolvido de modo a que se evitassem esses constrangimentos? Eu penso que o Ministério da Saúde devia olhar mais para essa situação, uma vez que o doente dialítico é um doente crítico e requer muitos cuidados mesmo, e também saber que Angola não produz os consumíveis para a hemodiálise. Nós temos que importar, temos que pagar os fornecedores não aceitam dar crédito, então é uma situação um bocado complicada mesmo. O doente semanalmente é submetido a 3 sessões de diálise. Cada sessão custa ao Estado cerca de 40 mil kwanzas. Muitas vezes os pagamentos não vêm completo. Dependemos do orçamento do hospital. Há meses que pagam a cota completa e há meses que não pagam a cota completa. E é um transtorno muito grande, porque nós temos a situação dos doentes, dos medicamentos, do material gastável, temos os salários dos trabalhadores. Graças a Deus não temos salários em atraso, mas em termos de medicação também uma vez ou outra falha. Eles entram primeiro pelo banco de urgência, independentemente de qualquer coisa. Tem que dar sempre a entrada por lá e o banco é que vai fazer a triagem, avaliar e ver a necessidade. Depois disso, manda para a sua unidade, que é aqui na nefrologia. Posto na nefrologia, detectado que é uma insuficiência renal crónica e tem a necessidade de fazer diálise, ele começa a fazer a diálise conosco e na UTI, temos também uma máquina na UTI para ajuda. Mas depois disso tem o tempo de internamento. O tempo de internamento vai de encontro com as vagas que nós temos. Se nós temos 29 leitos, temos que ter 29 pessoas. Não conseguimos pôr em 29 leitos 40 pessoas, por exemplo. E depois é aquela vaga que a minha chefe já esteve a dizer.
Esta situação, que diz-se complicada, é visível na sala de internamento. Aqui há doentes à espera de um lugar há mais de 3 meses. Estão a melhorar? Posso entrar? Vamos falar um pouquinho, né? Querem falar? Como é que está a situação aqui dentro? Péssima. O que se passa? Estou aqui há 4 meses à espera de uma vaga para poder fazer hemodiálise. Ao longo desse tempo todo não tem havido vagas, tem contraído infecções interhospitalares por causa do convívio aqui, de noite, os barulhos. A pessoa que contrai uma série de enfermidades. Estou aqui há 4 meses, já contraí um AVC, porque vi uma doente nessa cama a dar os últimos suspiros, a tensão sobe-me, dispara, fica sem mobilidade nesses membros. E estou aqui, nessas condições, à espera da vaga. Está mal, o que é que se passa? Estou mal aqui com a minha barriga, não me aguento mais, a barriga está muito grande. A perna, não consigo andar devidamente. Só isso. E a coluna. Também à espera da vaga? Sim. Quanto tempo nessa fila? Estou há 1 mês. Deixei bebê, só tenho 1 ano, ele chora tanto, não consigo ir lá. Estou aqui nessa cama do hospital, esperar a vaga. Quando perguntados pelas possíveis soluções, os pacientes não hesitam em dar palpites. A solução é abrirem-se mais centros hospitalares a darem acesso às pessoas de fazerem o tratamento livremente. Quanto não seja em cada município, colocarem um centro de hemodiálise, porque, pelo que eu pude perceber, é uma doença afinal que já está a alastrar e não se faz nada. As condições são muito limitadas. Pedro de Brito faz diálise há 7 meses e descreve o que viu na sala de enfermaria do Maria Pia. Posso dar um exemplo muito simples. Portanto, não se admite um paciente que com boas condições de saúde, por ter insuficiência renal, fica esse tempo todo aqui no hospital internado. E também temos um mais velho que já está aqui há 1 ano. Já está aqui há 1 ano. Por que essa pessoa está aqui há 1 ano, internado há 1 ano? Porque pura e simplesmente não há vaga. Mateus Lopes está à espera de uma vaga há 1 ano. Estou sempre a pedir para poder me despistar e nem já a mulher está com ele aqui. E o velho é bom com a sua velha. Então 1 ano que eu abandonei a casa com a velha, em vez de me dispensar somente para eu ir ver a velha, nada. Em vez de me dispensar de que eu vou quando eu sentir mais uma dor para querer vir de novo, nada. Agora estamos aqui, eu não vou falar muita coisa. É aquele mesmo que disse o nosso chefe aqui da turma lá da sala. É a mesma coisa que eu pretendo a minha pessoa. Menos ter um dispenso ou me dispensar mesmo e ir embora já para a província. O que é a insuficiência renal? É uma falência de forma lenta e progressiva da função dos rins. Os rins são 2 órgãos, né, que nós temos, exercem múltiplas funções, entre elas também exercem a função de filtração, a função de excreção, a função endócrino-metabólica na síntese da eritropoetina, que é importante para o enriquecimento do sangue. Também tem a função reguladora no sentido de criar equilíbrio entre meio interno e externo. Quais as causas das altas taxas de insuficiência renal entre nós? É importante que cada indivíduo assuma a responsabilidade própria da sua saúde, medir a tensão arterial, medir a glicemia, pelo menos 2 vezes por ano é importante, sobretudo a glicemia, mas a hipertensão arterial como sendo multifactorial. E estamos a falar, por exemplo, de cuidados ou de cuidados modificáveis e não modificáveis. Aqueles fatores não modificáveis têm a ver com a genética, a hereditariedade, tem a ver com a idade, tem a ver com a raça. Infelizmente a raça negra é mais propensa à hipertensão arterial.
estes são fatores não modificáveis, que não dependem do indivíduo, mas existem aqueles fatores modificáveis que têm a ver com o perfil de vida que a pessoa leva. Alimentação fundamentalmente também. Alimentação, fundamentalmente, temos alimentação, e ao falar de alimentação, o elevado teor de sal, as gorduras saturadas, sobretudo de origem animal, a não prática de exercício físico, o sedentarismo concorre para a obesidade, e a obesidade é um precursor para distúrbio metabólico, e aí muitas vezes associar a hipertensão e diabetes, que são dois fatores que levam à insuficiência renal crônica no nosso meio, embora que em alguns países diabetes está a ocupar o primeiro lugar, mas no nosso meio é a hipertensão, e como falamos que a hipertensão é muito propensa à raça negra, motivo pelo qual em Angola, no nosso país, a hipertensão ocupar o primeiro lugar quanto a genes ou a causa de insuficiência renal crônica. Quais as consequências da insuficiência renal? Sexo masculino de impotência sexual. Sabe que a impotência sexual tem sido, nos meandros, um motivo muitas vezes de divórcio. Né? A insuficiência renal pode afetar multiórgão, que é o coração. Há uma relação muito estreita entre o coração e os rins, não é? Nós chamamos de uma relação cardiorrenal, tem relação com o cérebro, enfim, o problema renal pode levar ao comprometimento de vários órgãos no organismo humano. Esta criança tem 9 anos e sofre de insuficiência renal. Está em tratamento desde o início do ano. O pai fala das dificuldades de manter o tratamento do filho, que deixou a escola por causa da doença. Tratamento, mas a vida não está lá para menos. Um tempo duro, a vez falta medicamento, marca de transporte, ele vai e volta, de cima a baixo, então temos muitos problemas muitas vezes. Não saia daí porque a segunda parte reserva muito mais. Em fevereiro deste ano fizemos uma viagem a Portugal e fomos conhecer a realidade dos angolanos que padecem de insuficiência renal e que estão de junta médica. Voltamos já. Bem-vindos à segunda parte. Em Lisboa, Portugal, fomos conhecer a realidade dos angolanos que padecem de insuficiência renal e que estão de junta médica. Lá, há reclamações no que diz respeito à acomodação e aos subsídios. Veja. A situação dos doentes angolanos de junta médica em Portugal já fez correr muita tinta na imprensa escrita portuguesa. Aqui, os pacientes de junta médica queixam-se de problemas no alojamento, como lê-se no Correio da Manhã. Gabriel Chimuco, presidente da Associação de Doentes em Portugal, em entrevista à Luz em novembro do ano passado, afirmou que as camas de há 15 anos continuam a ser as camas de hoje. Os colchões de há 15 anos continuam a ser os colchões de hoje. A alimentação dos doentes é paupérrima. Grande parte dos doentes angolanos de junta médica em Portugal são insuficientes renais. Cerca de 200 pacientes dos 80% estão em pensões pagas pela junta, enquanto que 20 em residências particulares. Alguns na fila do transplante, outros já transplantados. Boa tarde. Tudo bem, filho? Então, como está? Está tudo bem? Tudo bem? Mas, velho, há quanto tempo é que está de junta médica? Eu estou aqui desde dezembro, dia 10 de dezembro. O seu problema também é renal? Sim, é insuficiência renal, sim. Como é que está a ser este tratamento? Não, estou a ser atendido, bem atendido até. Ainda hoje vim do hospital e estou aqui a repousar. Tem feito hemodiálise? Sim, tem feito hemodiálise. Também está à espera do transplante? Ok, estou à espera do transplante, sim. Né? Já sabe que estamos aqui com esse tipo de problema. Saber transplante, nós estamos disponíveis para poder aproveitar essa oportunidade. Na pensão Luanda, os doentes reclamam da alimentação e das condições de acomodação. Aqui a situação não está muito mal, mas pronto. Quais são os problemas que vocês estão a atravessar? As condições que nós atravessamos aqui é da primeira alimentação, para falar. A alimentação que temos sempre, todos os dias, mas não é aquela comida que é apropriada para um doente. Outra, as condições internas da nossa pensão não é aquela adequada, porque o nosso Estado paga um valor para que a gente coma, bebe, esteja à vontade. E aqui não temos essas condições. Não temos um aquecedor
casa de frio. Temos que desenrascar. Quer dizer, se tivermos dinheiro, temos que comprar um aquecedor de segunda mão para podermos aquecer o quarto. Vivemos ainda com colchões de espuma. Só ultimamente é que estão a trocar os colchões uma vez ou outra, um colchão daqui, um colchão daí, mas temos que fazer confusão. É tudo quanto eu tenho que dizer. Mas pronto, eu gostaria que vocês fossem ter com a Dona Rosa, que é a chefe do nosso setor, que é para lhes dar uma explicação mais pormenorizada sobre por que a gente vive essa situação. Madalena está cá há quanto tempo? Estou aqui há 3 anos, com meu filho, com problema de medula óssea e já foi transplante há 2 anos. E por que não regressou ainda? Não regresso porque o menino ainda está em recuperação. Os médicos disseram que só depois de 3 anos ele estiver bem estabelecido e assim que poder regressar para o país para começar a ver as revisões. Por enquanto, vamos ver as próximas consultas, como é que vai ser. E como é que está a situação aqui na Pensão Luanda? A situação aqui para mim é só o nosso governo que melhorasse as mais condições aqui da Pensão Luanda. O resto para mim é só a saúde do meu filho. Nós recebemos diário 7 euros de alimentação, mas esse 7 euros praticamente a comida que nos dão na pensão não é comida favorável, principalmente os que têm dieta, é uma comida que praticamente uma comida que se as pessoas insistindo, comendo essas coisas fritas, não sei o que, as pessoas que têm dieta é uma comida que prejudica mais. Então, pelo menos o que nós podemos fazer, que o nosso governo, ao menos melhorar mais as condições, aumentando os subsídios, que as senhoras da cozinha também mudam mesmo também do prato, porque nós praticamente diário aqui comemos coisas mais frito. Frito mesmo prejudica muito. No princípio, tinha muitos problemas do senhor que estava lá no setor de saúde, estava a me rejeitar, que eu não tinha que fazer tratamento, porque eu não sou ilegal, não sei que essa coisa toda, mas desde que entrou essa chefe, Dona Rosa, resolveu os problemas. Estou a fazer bem o tratamento, estou a ser bem atendida. Em regra, os acompanhantes e pacientes não podem trabalhar nos países de junta, sob o risco de perda da junta médica. Vamos lá ver uma coisa, 7 euros. A gente vai julgar alguém que sai para desarrascar, para fazer qualquer coisa para poder alimentar-se e resolver o problema da sua doença? Não podemos. Adão Guimarães é acompanhante da irmã gêmea. Tem várias situações que deixam muito triste. As situações no qual, por exemplo, o espaço onde o pessoal vive, o direito de respirar, é o que eu peço. Não há condições neste espaço. Não se respira. As pessoas têm medo. Eu estou aqui há 3 semanas e o pessoal que está aqui há 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, doente, é muito triste, doentes. Eles falam que já estamos habituados. Não, o cheiro não se habitua. É cheiro de quê? Cheiro de manutenção do espaço. Os acessos vasculares constituem-se num problema que obriga à evacuação. Só de hemodiálise, em junta médica em Portugal e na África do Sul, o Estado gasta 10% dos cerca de 130 bilhões de kwanzas do orçamento total do Ministério da Saúde. Os custos são altos. Grande parte dos pacientes existentes em Portugal, quase metade, são do Fórum de Insuficiência Renal. Tem os que foram para hemodiálise desde os tempos idos, muitos constituíram famílias e já têm nacionalidade portuguesa, razão pela qual continuam a receber os subsídios. Outros são os pacientes a aguardar por transplante e outro grupo é dos pacientes que já foram transplantados. Então, isto constitui um problema para o nosso país devido aos valores avultados que são gastos através da Junta Nacional e também os passivos existentes, a dívida que o país tem para com alguns prestadores de serviço a nível de Portugal. Pelo menos 100 doentes angolanos em Portugal lamentam as condições de alojamento e a qualidade da alimentação no abrigo oferecido pela Comissão da Junta Médica do Ministério da Saúde de Angola, em Lisboa. Vitorino é o secretário-geral da Associação dos Doentes Renais em Portugal. Em Lisboa,
A Associação de Doentes Renais diz agastada com as promessas da Junta Médica. É grave o que se passa com os doentes renais. Os doentes, todo tipo de doentes que estão cá em Portugal. É gravíssimo. Para o secretário-geral da Associação, a solução passa pela compra de um edifício para alojar os doentes renais em Portugal. Há pessoas que vivem um bocadinho distante, têm que gastar mais de transporte do que o valor que eles vão buscar os medicamentos. É uma incongruência. Eles tiverem que apanhar um transporte de 5 euros para ir buscar um medicamento que custa 2 euros, a pessoa não está a fazer nada. Então, há falta de articulação dentro do setor de saúde e pensamos mesmo que a própria Junta Nacional precisa de uma reestruturação, porque penso que o organigrama que existe, acredito que seja muito antigo e não está adequado aos dias de hoje. Adão já fez a reclamação escrita do mau cheiro que diz sentir nos quartos da pensão Luanda. Fiz uma carta de entrada ao setor de saúde, explicar a situação e disseram-me que iam ver esta situação. Eu tenho essa carta comigo, o exemplar de entrada no setor de saúde. Disseram que vão dar solução a este caso. Eu não estou a falar só por mim, não é? É para o pessoal que sente medo. Eu não estou aqui a dar testa de ferro, longe de mim. Então são questões muito práticas. Hoje, em pleno século XXI, não se aceita essas questões. Interrompemos a entrevista porque o estado de saúde da irmã complicou-se e precisou de assistência médica. Na feira de Montabrão, em Lisboa, encontramos quem já esteve de junta médica. Nós, na altura, contraímos muitas dívidas em Portugal, porque não vinha dinheiro para comer, não vinha para nada, e nós tínhamos que fazer nas mercearias, pedir e tudo, e lutávamos para pagar, e não conseguimos, e não nos foi dado. Minha filha precisava de uma hemodiálise, ela na altura tinha 8 anos, e daí começou a fazer hemodiálise, mas nós sofremos. Não tínhamos dinheiro para transporte, para ir para o hospital, eu não tinha. Deixamos o centro de Lisboa e seguimos para Moita, na margem sul, para conhecer o trabalho do Centro Bom Samaritano. Olá, tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem. O centro, liderado por um padre angolano, garante assistência alimentar aos doentes de junta médica. Neste momento estamos a fazer essa parceria com a ajuda alimentar, o peixe, que de vez em quando conseguimos em quantidades, com um parceiro nosso que trabalha dentro da área, um empresário que está no Alentejo, mas que conhece o nosso trabalho e que nos ajuda sempre que nós temos uma emergência. Então, isso é canalizado para lá e, em termos de outro tipo de alimentação, temos estado disponíveis. É claro que o Sr. Bispo Afonso tem no coração dele a ampliar este espaço desde há muito tempo. Este espaço é um espaço grande, mas carece de quartos. Queremos avançar com o projeto de ampliar as instalações e criamos aqui um espaço onde nós podemos abrigar esses nossos compatriotas e continuarem com as suas medicações, com os seus tratamentos. Esta senhora veio a Portugal para o transplante depois de várias sessões de diálise em Benguela. Eu, na altura, não vivia em Luanda, eu sou de Lubango. Sair do Lubango e ir para Luanda para fazer um tratamento de diálise, aquilo era horrível. Não. No setor da junta médica do Consulado de Angola em Portugal, a diretora Rosa preferiu o silêncio ante a nossa tentativa de ouvir o contraditório. Em Luanda, enviamos uma solicitação de entrevista ao diretor nacional da Junta Médica, Dr. Augusto Lourenço, mas não obtivemos qualquer resposta. Esta jovem tem 25 anos, sofre de insuficiência renal.
Recentemente partiu a perna esquerda na casa de banho por um descuido. Ela não tem condições sequer de dormir deitada. Passa as noites sentada numa cadeira branca. Conhece a história. Luanda. Aqui, as condições sociais dos pacientes, à semelhança do que acontece em Benguela e na Huila, contribuem negativamente para a recuperação dos doentes. Rosária Pinto, por exemplo, é paciente renal há 11 anos. Há 10 anos que faz tratamento de diálise. Reclama da falta de medicamentos para a hipertensão e da dificuldade para sair de casa para o hospital. Olha, está a ser muito difícil. É só mesmo Deus, porque nós estamos sem comprimidos para a atenção. E também nós aqui só fizemos hemodiálise. Após a hemodiálise não temos os medicamentos para tomar. E estamos a ficar à falta de sangue. Muitos pacientes estão à falta de sangue e nós estamos a reclamar, a pedir também pela área do transporte. E muitos pacientes não têm dinheiro para apanhar táxi. Muitos pacientes acabam por dormir aqui no hospital. Não temos dinheiro para apanhar táxi. Estamos a pedir encarecidamente que o governo possa ver a área do transporte. Rosária chama a atenção para o facto de muitos pacientes provenientes de outras províncias pernoitarem à porta do hospital sem o mínimo de condições de acomodação e alimentação. Muitos vêm da província, muitos estão aqui, não têm família, outros acabam por passar aqui à noite, saem da máquina com fome, passam aqui à noite, não têm nada para comer e não podemos esconder isso. Como é feita a vossa refeição aqui diária? Quando você tem que fazer o tratamento? Chá com pão. Chá com pão mesmo, o pão vai manteiga mesmo, só mais nada, não temos mais direito a nada. Joaquina dos Santos tem 20 anos, há 4 anos que vive com a doença. Sofreu discriminação no seio da família por ser insuficiente renal. Durante esses 6 meses vivia com maltrato, me separavam as coisas. Comi o prato, o garfo, até os lugares de dormir, coisa. Banheira de manhã, separavam tudo. E depois, com tanto tempo, a minha tia. Por quê? Porque pensavam que a doença é contagiosa. A minha tia dizia: vocês não poderiam ficar aqui porque vão contagiar a doença, dessa doença nos meus filhos. Hoje, vive sozinha num quarto alugado no município do Kazenga. Meus pais alugaram um quarto na casa de um senhor, onde eu estou. Mas às vezes que eu fico sozinha, porque meus pais vivem na província do Kwanza Norte. Eu sou a primeira filha, ainda tenho irmãos crianças para minha mãe cuidar. Minha mãe não vende, não trabalha. Ela vende, depende de negócios. Às vezes está aqui comigo, às vezes está lá. Fico uma semana, às vezes eu fico sozinha, sem dinheiro de táxi para mim poder vir fazer o tratamento. Às vezes fico sem alimentação, fico sem jantar por causa do dinheiro. Meu pai também não trabalha. Eles fazem várias coisas, mas... E aqui estás ao cuidar de quem? Nesse momento? Nesse momento não estou a cuidar de ninguém, estou sozinha. Nem o meu próprio tio que vive por detrás da minha rua não consegui me visitar para saber como é que eu estou. No Josina Machel, o conhecido Maria Pia, o hospital garante transporte para os pacientes que vivem nas periferias de Luanda. Dona Mariana, cadeirante, é uma das que beneficia deste serviço. Quase mesmo sozinha, que eu venho aqui, sou maqueiro, me mete lá dentro, acabo de dialisar, depois me mete aqui fora. Quando não tem ambulância, como é que a Mariana vai para casa? Não tem como, passo noite aqui. Feita a diálise, o carro do hospital recolhe os pacientes e segue para a distribuição dos mesmos nas zonas de residência. Quem vive fora da rota da ambulância, que vai apenas até o antigo cemitério do 14, desce no Largo das Escolas. Desce só esse turno que nós vamos, assim nos deixa até no 1º de maio. Só na de manhã, nós é que vamos. Agora, das segunda-feira, é que eles vão buscar aquelas que já estão deficientes, que vão nos buscar até
nas casas dele, aqueles com primeiro turno. Depois é a vez de Joaquina dos Santos, de 20 anos de idade, descer perto da unidade operativa. A viagem segue até o destino da Mariana. Finalmente em casa, ela é transportada pelos familiares. Nesta cadeira branca, com a perna esquerda fraturada numa queda na casa de banho, vai passar a noite por falta de uma cama. Aqui onde está, vai passar a noite? Sim, onde vou passar a noite. Porque não tem sítio para dormir. Não tem colchão, nem uma cama. Passo o dia aqui, tudo me encontra mesmo aqui. Mesmo quando quero defecar, mesmo aqui, depois a minha irmã vai deitar. Sim. Comida também mesmo aqui. O banho é só se limpar, quase é só se cromar. A alimentação é outro dos problemas que afeta na recuperação. E pão e coxá que lhe dão aí não aguenta nada. Dormir fome, se não tem nada, dormimos mesmo assim. Não comemos nada. Até dia da manhã. Até esse dia da manhã aparecer também um meio de arroz. Pode comer, se não aparecer, fica também assim. Adelina, a irmã que garante assistência e apoio à Mariana, tenta garantir sustento aos 7 membros da família. Não trabalho, eu faço biscoito de lavar, só para sustentar esses meus filhos e ela também. Até por vezes, até arroz simples, mesmo sem óleo, é que eu posso ferver para ela comer, as crianças e tudo. Minha vizinha sabe disso, eu estou a passar. Não tem ninguém que ajuda. Se ela não ir fazer biscoito mesmo, não comemos. Os filhos estão sem estudar e cada vez mais a situação da família complica-se. Este é o segundo meu filho. O primeiro, ele enviei já na tia dele também, porque aqui não estava a estudar, sofrimento é demais. Ele enviei já na tia dele para poder também estudar lá. Mas estava mesmo aqui. O primeiro, a minha irmã que eu disse que foi com água na vala. É ela. Fica aí. É ele, sim. Todos eles só me olham, só eu. No estado em que ela se encontra, precisava mesmo de uma alimentação assim, se posso dizer, regrada. Uma alimentação normal. E no estado dela, quando não se tem nada, dificilmente ela vai melhorar. Vai estar sempre a piorar. Só olho muito no lado da minha tia. Às vezes, ela aguenta mais com relação a nós. Pode ter comida, se a comida não chega, ela prefere não comer e nos comer. Porque, por exemplo, se eu não comer, mas ela tem comida, ela também não vai aceitar comer. Nesse momento, preciso mesmo medicação. Medicação também para dar força no corpo. Também uma cadeira de roda. Se precisa sair fora, para não ficar só aqui dentro. De tudo o que mostramos aqui, gostávamos imenso que você cuidasse melhor da sua saúde. Controle os níveis de hipertensão. Trate da sua diabetes se for doente. Se não for, trate melhor da sua saúde para evitar os casos de diabetes. Faça exercícios físicos para evitar problemas cardiovasculares. Não faça parte desta triste estatística. Se já estiver doente, procure um centro de hemodiálise. Por hoje é tudo. Nós voltamos em 15 dias. Até lá, fique bem.